A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nas nossas lições bíblicas aí. Terceira lição que vai ser ministrada agora no dia 21, meus irmãos. O céu, o destino do cristão. Vamos para o texto áureo? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Verdade prática. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Então, dando uma pequena introdução, vai falar que a nossa esperança de que nós estamos voltados a nossa vida em viver com Cristo aqui nessa terra, não pensando nos bens, nas recompensas materiais desse mundo terreno, mas sim saber que nós temos uma vida na eternidade, uma morada com o nosso Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Que a passagem nessa terra é apenas uma transição para herdarmos a vida futura, vindoura, como diz a Bíblia, que é nessa nova Jerusalém, na nova terra, né? Onde diz o João 14, onde o Senhor vai preparar um lugar para nós, tá bom? Leitura bíblica clássica, Filipenses 3, do 13 ao 14, e Apocalipse 21, do 1 ao 4, você pode acompanhar aí, tá? Vou ler a introdução. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, vistos que elas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Vamos abrindo aqui para nós fazermos essa leitura, tá? 1 Coríntios 2,14, né? Deixa eu abrir aqui. Falando que, para nós discernirmos essa questão dessa vinda vindoura, dessa vida com Cristo, das promessas que Cristo tem para nós, é somente através do ser transformado, regenerado pelo Espírito de Deus. 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aonde o apóstolo Paulo fala sobre a sabedoria espiritual. Tem um texto que diz, acho que é em Pedro, se alguém tiver falta de algo, peça a Deus que dê a sabedoria que vem do alto. Então, o homem carnal, ele não vai compreender essa questão espiritual de nós vivermos uma vida numa nova terra, de compreender essa promessa vindoura de Cristo. Parece loucura, mas como assim? Depois que eu passar dessa terra, eu vou morar no céu, onde não vai ter doença, não vai ter tristeza, não vai ter nada. Para nós compreendermos e ter essa fé, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para mim ter esse discernimento, essa compreensão, é só um ser transformado. Tá? Então, primeiro passo. Eu vou pulando aqui, como eu costumo fazer, tá? Contudo, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna. Ok? Vamos lá para o primeiro tópico. Céu, o alvo de todo cristão. Então, o que é o alvo? Eu tenho um alvo, ó. É isso. É o céu. Definindo o céu. A palavra hebraica, shamaim, que significa céu, Gênesis 1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. Então, uma questão de teórica aqui, de estudo. Quantas vezes aparece essa palavra? O termo grego, ora, no céu, aparece 280. Com dois sentidos, como firmamento, universo, atmosfera. Céus siderais e estrelados. Região acima dos céus siderais. Sede da ordem das coisas eternas e perfeitas onde Deus, a criaturas celestes habita. Então, falando o quê? Esse termo, quantas vezes ele aparece na Bíblia, declarando aonde é o habitar de Deus, né? Aonde ele está, o sentido, né? Dessas palavras, que aqui aparece, aqui fala assim, ó, com dois sentidos, como firmamento, universo e atmosfera, e céus siderais e estrelados. Região acima dos céus siderais. Então, nós sabemos que a Bíblia fala muito que o nosso Deus,
ele está nas alturas. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Salmo 121. Meu socorro vem do Senhor, porque ele habita no mais alto céu. Glória a Deus nas alturas. Então, o nosso Deus está acima de tudo, de todos, de tudo aquilo que nós podemos entender e compreender. Tá? Nas traduções bíblicas, na língua portuguesa, a palavra chamaim foi traduzida à altura. Acabei de falar. Ambas palavras são usadas para referir 3 locais distintos: céu atmosférico, universo ou firmamento do céu. Morada de Deus. Dos 3 locais aplicados à palavra, o mais importante para o cristão é o terceiro, que é o quê? A morada do Pai. Então, que está acima do universo. A Bíblia diz que ele se inclina para olhar para nós. Então, que a terra está nas palmas da sua mão. Então, quer dizer, ele é grandioso, ele habita nessa morada, ele está acima de tudo e de todo. Então esse é o nosso alvo. O nosso alvo, ele não é terreno, não é as coisas do mundo, que nos apraz, que traz deleites para a carne. Mas é aquilo que está além do que os nossos olhos apenas estão vendo hoje fisicamente. É algo incompreendido para nós hoje. Nós não conseguimos, nós só cremos, só temos a fé. Por isso que diz, é loucura para o mundo. Mas temos a fé que habitaremos nesse novo céu, nessa nova terra. Nas traduções, então, isso eu já li. Vamos para subtópico 2, o céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas de Paulo como lugar celestial, lar dos salvos em Cristo, onde temos o destino assegurado ao estar para sempre com o Senhor. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve o relacionamento na esfera do reino, de modo que ainda não tenha ido para o céu. Toda a sua vocação é celestial no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e habilita a vencer a cada dia. Então, aquele que qual Cristo chamou, que a Bíblia diz, só vem a mim qual o Pai chamar, é regenerado por Cristo e tem essa fé, essa vida de viver uma vida com Deus, ainda que estamos ainda nessa terra, nós vivemos com a atitude do reino futuro, que é de crer em Deus, um relacionamento na esfera da palavra, de compreensão, de interpretação. Vamos dar um exemplo. O que adianta aqui nessa terra você está diante de uma situação e você age como um homem natural? Sendo que lá nesse novo céu, nessa nova terra, nossas atitudes serão espirituais, serão, como diz a Bíblia, se alguém tem falta de algo, pede a Deus, o que é uma sabedoria. Então, não adianta aqui eu ter uma falta de empatia com o irmão, ou ter uma desavença, né, com qualquer outra pessoa que seja. Aí chega lá, nesse novo reino da nossa terra, vocês vão estar lado a lado, né? Como diz a Bíblia, vão andar numa fraternidade. Então, as minhas atitudes, ainda que eu esteja aqui nessa terra, para vencer o dia a dia, é de acordo com como se eu estivesse no reino. Por quê? Porque dentro de mim há uma esperança de que eu vou habitar nesse reino, que eu vou viver essa nova vida, que eu vou estar nessa morada com Deus. Então, as minhas atitudes, o meu comportamento já tem que ser como se eu estivesse lá. Então, o ensino do apóstolo Paulo, que ele enfatiza que lá onde vai estar os salvos em Cristo, os cristãos em Cristo, então nós já vivemos em Cristo desenvolvendo esse relacionamento. Tá? O alvo do cristão, depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo. Dando ênfase nisso. Depois que nós aceitamos a Cristo, somos salvos aqui, a gente já não vive mais nesse mundo. A Bíblia diz que as nossas lutas é contra as hostes espirituais em lugares celestiais. Então a nossa atitude é como se estivéssemos nesse reino vindouro, né? De compreensão, de perdão, de misericórdia e assim sucessivamente. Paulo ensina que prossegue ao alvo, essa é a linha da chegada do atleta do prêmio. Então prossigamos rumo ao nosso prêmio, que é a terra prometida. Assim, essa nova terra que está em João 14. Lembra que Jesus falou isso? Que vou para o Pai, mas vou prepará-lo um lugar para vós. Assim o apóstolo Paulo persegue o prêmio por determinação, liberdade e empenho com os olhos fixos no autor da salvação. Igualmente, o cristão possa ter o céu como alvo, por causa da soberana vocação, que vem de cima. Este, Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e por isso o crente se volta para as coisas do céu.
dando ênfase nisso. Se voltamos para as coisas que vêm do alto. A expressão nossa pátria está no céu sintetiza bem essa nova realidade. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo Paulo mostra que temos uma cidadania celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente será o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Então, estamos aqui. Um dia vamos ter o nosso corpo abatido. Esse aqui, do pó viemos, para aí voltaremos. Vamos receber o nosso corpo glorioso, aonde nós vamos habitar nesse local. Então, é o nosso alvo. Esse é o nosso pensamento. O meu pensamento de andar na terra não é juntar o tesouro onde a Bíblia diz que a ferrugem, a terra vai consumir, ela vai comer. Não é pecado você ter, mas aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, meu coração tem que estar voltado para as coisas do alto. Esse novo ser, transformado, redimido pelo Pai, com atitudes conforme eu já esteja no reino de Deus. Segundo tópico, a descrição. Então, a descrição, segundo o Apocalipse, lá, capítulo 21, vai falar muito. O novo céu, a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme o Apocalipse 6, em que predomina a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revela na sequência de um novo estado. Então, nós sabemos que vai haver a tribulação, né? Jesus vai voltar, vai ser arrebatado, vai ter toda a tribulação. Vamos usar os pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, já falamos sobre isso aqui lá na primeira revista, né, o que vem ao caso aqui agora. Mas sendo estabelecido tudo isso, discorrido todas essas questões da tribulação, da desordem, do juízo, vamos para a eternidade. Tá? É isso que está falando aqui. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passará. Que é essa. Aí vamos dar uma ênfase que o testemunho de Jeová acredita que nós vamos herdar essa terra aqui, tá? Que aqui mesmo vai ser onde nós vamos herdar junto com Cristo. Não é o que a maioria das igrejas evangélicas acreditam. Então o apóstolo Paulo contempla um novo céu, uma nova terra, Apocalipse 21, você pode ler aí. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum, desconhecido. Isaías profetizou sobre ele, esse lugar é destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois é o que faço nova todas as coisas. Então, dando uma ênfase sobre que quando passa todas as questões desse mundo, que já falei aqui no início, que vai ser uma nova terra desconhecida para nós hoje. Lembra? Jesus falou, eis que vou preparar lugar para vós. Apocalipse 21 usa muito esse termo, a Nova Jerusalém. E ali nós habitaremos junto com Cristo. Tá? É a descrição de como será. Além da cidade como nova morada. No versículo 2 e 21, o apóstolo João faz menção da descida da cidade santa, somente a partir do versículo 9, que ele começa a descrever a beleza da cidade. Por isso, no Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus. Eu vou abrindo lá em Apocalipse, que eu quero ler para vocês. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. Pulando, vamos ler que além disso, depois da ressurreição. E quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como lugar redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade. O nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança será desfrutada pelos santos para todo sempre. Então vamos lá, ó. Diz assim, ó. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu, a primeira terra passará e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus desceu dos céus, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Então o Senhor vai descer e reinar junto com a tua igreja. A partir do 9, então vai descrever sobre essa nova Jerusalém. Tá? Então, terminando aqui essa questão do subtópico 3, né? Vamos para o tópico 2. Céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor diz que viria e nos levaria para estarmos com Ele. João 14 foi o que nós já sabemos. Que ele diz, eis que vou para o Pai para preparar lugar e volto para buscar. Nesse lugar habitaremos com Deus, com o seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e Ele o nosso Deus. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa do antigo. Então, estaremos onde Deus vai habitar. Lá não vai haver
choro, lá não vai haver doença, lá não vai haver tristeza. Acho que até o que fala aqui, ó, as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que nós estaremos no céu é que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, tragédias humanas, outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade, nessa nova vida. Todas as primeiras coisas são passadas. Então, nesse lugar não vai ter terremoto, não vai ter tsunami, não vai ter tristeza, não vai ter fome, não vai ter peste, não vai ter nada disso. É um lugar onde vamos habitar com um corpo glorioso, vamos ficar parados em repouso, como vai falar que não. Mas nós vamos adorar, vamos servir a Deus, vamos viver em amor e em fraternidade. Não é o repouso eterno e vamos dormir. Não, não é isso. Nós vamos desfrutar desse lugar. Mas isso é algo que só crê quem é redimido, quem é chamado por Deus, quem tem essa fé, quem tem essa sabedoria. É loucura para o mundo isso. Mas a nossa esperança, a nossa fé é essa, né? Quando a pessoa vem a falecer, um ente querido nosso, qual que é nossa esperança? Encontrarmos eles na eternidade, que juntos depois estaremos com Cristo, com essa pessoa. Então é a esperança do cristão. Que não se acaba tudo aqui e agora, morreu, acabou. Não! Que nós vamos estar nesse lugar, nessa morada, o céu, o nosso alvo é estar lá com Cristo. Tá? E quando Deus chama você, não é para salvar só você. Chama você para salvar você e a sua casa. A promessa é, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A salvação, através da sua vida, é para toda a sua descendência. Para terminar, o céu como repouso. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividades, adoração, serviço, né? E outras atividades, ilimitada e aprendizado. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou descanso, é pelo fato que o crente descansará de suas fadigas, cansaço, exaustão e assim sucessivamente. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar de repouso é o fim da nossa jornada cristã, experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida em mente voltada para a realidade eterna de Deus. Eu quero dar ênfase nisso. Vivemos nesse mundo, mas com a nossa mente voltada para a eternidade. É isso que é bom vocês guardar. Conclusão. Para viver a esperança celestial, precisamos nascer de novo. Falei sobre isso. Viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza, sem isso é impossível crer nas coisas espirituais. Portanto, prossigamos nossa jornada mundo para o céu e para a glória. Essa é a nossa mentalidade. Somos redimidos, somos lavados em Cristo. A nossa mente ela começa a compreender as coisas que vêm do alto. O homem natural não compreende isso. Aí vivemos nessa terra com a nossa mente voltada para lá. Muita gente hoje, porque o advento da tecnologia, as pessoas muito voltadas, né, para as coisas midiáticas, redes sociais, muito voltado muito para o seu eu. Infelizmente, muitas igrejas estão muito com esse pensamento, né, antropológica, né, o homem é o centro das coisas. Não, o centro é Deus, é Cristo, é a nossa vida com Jesus, é a nossa eternidade. Tá? A igreja, ela vive para pregar o evangelho, para levar a palavra. A nossa esperança é estarmos em Cristo. Assim como fomos salvos, é almas serem salvas através da igreja. Francisco de Assis, lá no século XIII, a história dele, o pai dele era muito rico, né? E tinha muito dinheiro, mas ele sentiu uma chamada de Deus, em que ele deveria, por isso que um dos votos do franciscano é a pobreza. Deixou todas as riquezas que ele tinha, porque ele via que a igreja naquela época, taças de ouro, tronos adornados de bronze, de prata, mas olhava para as vilas, as pessoas na pobreza, na miséria. Então ele se despojou de tudo aquilo, e ele via a necessidade de levar o evangelho para fora da igreja. Porque ela estava uma igreja muito antropocêntrica, muito ser humano, muito só lá ali dentro. Então ele foi e desenvolveu esse ministério. E hoje a ordem franciscana é muito conhecida. Até o Papa que hoje tem na Igreja Católica é de ordem franciscana. Então, foi um homem de Deus. Ele queria que ele fosse lembrado para todo sempre? Não, eu acredito que as atitudes dele, ele apenas em servir a Deus. Então pode acontecer de você fazer algo bom, Deus confiar um ministério e você ser lembrado por muito tempo.
Mas eu tenho certeza que esse não era o foco dele e não é o nosso. O nosso é levar o evangelho, é levar a palavra. As pessoas terem a mente renovada, transformada, para elas saberem que a recompensa maior nossa não é nessa terra, não é os bens materiais, não é quantos carros, quantas casas, a minha profissão, os títulos que eu tenho, as honrarias humanas, mas sim o meu prêmio. Eu corro rumo ao prêmio. Lembra o apóstolo Paulo? Incomparavelmente é estar com Cristo. Se eu tiver que estar aqui por amor de vós, eu fico mais um tempo. Mas muito, vamos dizer assim, estar em Cristo é muito mais agradável. Né? Então, nosso alvo é o céu, é a morada celestial. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um forte abraço. Nos acompanhem no YouTube.